Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Nós que estamos aqui na presença de Deus, agradecer Ele mais uma vez por estarmos aqui. Muitas pessoas não querem mais estar na presença de Deus, mas na hora que vem algo na vida dele, aí ele quer procurar Deus, achando que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada, né? A pessoa vive a vida toda não querendo buscá-lo, mas quando acontece algo que tira ele de fazer outras coisas, aí ele quer que Deus o cure, que Deus o liberte. Não que Deus não faça, porque Deus faz para nós, é porque Ele nos ama. Mas a palavra de Deus, ela fala que o próprio Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração e entendimento. A Bíblia diz que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Amor por quem? Amor por próximo. Irmãos, todo mundo hoje diz que ama alguém. Todo mundo segura algo, assim, como eu posso dizer? Todo mundo hoje fala que ama e ele toma o partido de algo, mas o partido que nós temos que tomar, que é amor a Deus e o temê-lo, as pessoas não querem. As pessoas tomam partido por todo tipo de amor, mas o amor genuíno que é de Deus, eles não querem. Por isso que a palavra de Deus fala que se aqueles dias não fosse abreviado, não haveria na terra mais quem buscava a Deus. Então, que nós fiquemos firmes na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abram as Bíblias de vocês hoje no livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Vamos ler livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. E vamos do 1 ao 15. O que eu quero trazer nesta noite? Capítulo 1. Marcos capítulo 1, do versículo 1. Vamos estar lendo o versículo até o 15. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra sobre avivamento, sobre reforma, porque é isso que Jesus trouxe. E nós estamos precisando de uma reforma. Muitas vezes nós queremos falar lá de fora, mas de dentro nós precisamos de uma reforma. Glória a Deus. Por quê? É fácil nós falarmos do povo de fora, mas o povo de fora, irmãos, que não aceita Jesus, que não tem Deus, como você quer cobrar algo dele se ele não conhece, ele não tem o Espírito Santo? Mas nós que somos igreja, falamos que temos o Espírito Santo, nós temos que começar dentro da casa de reforma. Por que você acha que hoje está essa briga, essa loucura de doutrinas aí nas igrejas? Por que as igrejas não chegam ao consentimento? Eu não estou falando da católica romana, porque a reforma protestante foi feita em desacordo do que eles estavam pregando. Idolatria a outros deuses, né? Que eles pregavam que o próprio Paulo, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele era que foi um dos apóstolos de Cristo, fala que depois dele, o Papa é a maior autoridade, porque ele passou a autoridade do papado. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Eu e você, quando aceitamos Cristo, a autoridade está em nós por causa de Jesus. Jesus falou: eis que foi me dado toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Então o Papa não é a autoridade máxima. A autoridade máxima de qualquer igreja é Jesus. Aleluia. Amém? E nós pregamos o Jesus vivo aqui. Glória a Deus. Nós ainda pregamos a doutrina bíblica aqui. A igreja redentor, ela é uma igreja que prega princípios de
ouvi falar de santidade, mas o Senhor Deus disse: sem santidade ninguém verá a Deus. E sem uma vida de santificação, não adianta, irmão, você não vai conseguir agradar, ouvir, não vai conseguir. Então que nós entendamos essa palavra nessa noite. Amém. A palavra de Marcos diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o princípio do Evangelho. Nós vamos entender aqui qual é o princípio, a base do Evangelho. Aqui está falando da base do Evangelho. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo antes da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, ele viu os céus abertos e o Espírito que com pompa descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me compraste. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias tentado por Satanás. Ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Amém? Amém. Irmãos, esse versículo e este capítulo, esses versículos, e com este capítulo, ele é muito forte. Aqui está a base do Evangelho. Aqui está a base do Evangelho. Qual que é a base do Evangelho? Arrependimento. Irmãos, a base do Evangelho de Deus, de Jesus, é o arrependimento. Por que eu estou querendo trazer essa mensagem essa noite? Porque sem arrependimento não há remissão de pecado, ou seja, não há perdão dos pecados. Como que eu posso pregar outro evangelho que, quando nós pegamos os evangelhos que foram escritos por homens inspirados sobre a vida de Jesus, e nós vemos que depois veio o ato da igreja, o ato dos apóstolos, que começa a igreja a caminhar através do Espírito Santo. Pode pegar quem é entendedor de Bíblia, desde os evangelhos, aí nós passamos por Atos dos Apóstolos e todas as cartas a uma pregação somente. Sabe qual que é? Arrependimento. Nós pegamos os apóstolos e não pregaram nada mais, nada menos do que arrependimento. Quando em Atos dos Apóstolos, que diz que o Espírito Santo vem como se fosse um vento impetuoso, encheu todos que estavam ali da presença dele, diz que tinha pessoas de toda a província que estavam ali, porque estava sendo a festa do tabernáculo. Então eles estavam ali. E o que acontece?
E quando nós vemos aqueles homens começar a ouvir no teu próprio país, na sua própria voz, na voz daqueles homens, sai da boca daqueles homens, ficam perplexos, porque eles entenderam que aqueles homens falavam uma língua, mas eles entendiam, cada um na sua própria linguagem. Aquilo que aconteceu ali não era algo normal. Muitos não querem dar crédito que o falar em línguas, que o Espírito Santo, quando ele nos dá o poder de falar em línguas, eles não querem falar que as línguas são de fogo, são celestiais. A palavra de Deus fala que quando nós profetizamos, nós falamos a homens, mas quando nós falamos em mistério, nós falamos a Deus. Línguas repartidas. Aqueles homens, se realmente todos da província tivessem visto eles pregar algo na sua própria língua, por que eles ficariam todos anatômicos ou perplexos? É porque a língua que eles estavam falando não era a língua daqui, era a língua do céu. O falar em línguas é bíblico e é de Deus. Amém? Então, nós vemos aqui que quando isso acontece, eles olham para Pedro, para todos os apóstolos, e eles falam, eles estão embriagados. Mas só que Pedro levanta com toda a autoridade do Espírito Santo e começa a pregar o arrependimento, desde o início até Jesus Cristo. E aí eles perguntam com medo, o que devemos então fazer para sermos salvos? O que Pedro fala? Arrependa dos vossos pecados, crede no Evangelho e tu serás salvo. Hoje, meus irmãos, eu estou trazendo essa mensagem para mim e para você, porque na época o que reinava? O templo. Os sacerdotes estavam na frente do templo, os escribas estavam na frente do templo, estavam sentados na cadeira de Moisés, como Jesus disse. Quando ele fala que eles estavam sentados na cadeira de Moisés, eles estavam dizendo que eles eram autoridades. Autoridades do quê? Autoridades de trazer realmente a época antiga, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Torá. Eles traduziam a Torá, eles faziam leis baseadas na Torá. Só que engraçado, nós vemos que quando Jesus, antes dele vir, João Batista aparece. João Batista, primo de Jesus, que era para ser um sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, mas não, ele foi constituído como profeta, como o homem que abriria o caminho, ele adiantaria as veredas, para que depois que ele passasse, Jesus desse o procedimento. Então quem começou a pregar o Evangelho para o nosso conhecimento, que já estava na eternidade, foi João Batista. Ele começa a pregar o Evangelho de arrependimento para remissão de pecados e batismo. E quando nós vamos falar que João Batista aparece, olha aqui o que ele fala aqui no versículo 3: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar suas veredas. Sabe o que está acontecendo? Estava tendo lei, estava tendo pregação, mas uma pregação que não era genuína. Te provo. Quantas vezes Jesus chamou os fariseus, os sacerdotes, os escribas de hipócritas? É isso que está acontecendo hoje. Não é diferente. Não há novo, não há nada de novo debaixo desse céu. Nós precisamos de uma reforma urgente. Por que nós precisamos de uma reforma? Porque aquele povo naquela época, deixa eu falar algo para vocês aqui. Quem dizer que a lei é ruim é mentira. O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, no livro de Corinto, fala que a lei é boa. Por que a lei é boa?
Ele fala para Nicodemos, o homem da lei da época, ele fala, você tem que nascer de novo. O homem que respeitava todos os princípios da lei de Moisés, mas ele não era nascido de novo. Meus irmãos, Jesus, ele traz João Batista, para João Batista começar a direcionar qual que era o verdadeiro objetivo da vida. Ele começa a pregar o arrependimento, e ele fala, olha, vai vir alguém depois de mim que ele é maior do que eu. E ele vai dar continuidade, ele vai mostrar tudo aquilo que vocês querem saber, tudo aquilo que tem que ser dito. E de repente fala que Jesus Cristo veio, é batizado por ele, e quando ele é levado preso, Jesus fala a primeira coisa, no versículo 15, dizendo, Jesus falando, o tempo se cumpriu, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. O que é Evangelho? Irmãos, Evangelho, se nós vamos orar só por boas notícias, concordo, é uma boa notícia. O homem não podia ser salvo por si mesmo, mas Jesus pode salvá-lo. Mas é de qualquer jeito? Jesus não salva quem não quer ser salvo. A Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 53, quando nós vamos no fim, que diz que Deus veio para todos, mas não todos foram salvos. Por quê? Aí Mateus, se não me engano, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus deixa uma clareza. A condenação daqueles que não querem ser salvos é esta: que a luz veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas. É isso que Jesus vem trazendo. Então, o que eu posso falar para você? Jesus não trouxe somente aquilo que é verdade, ele trouxe um avivamento, ele trouxe uma reforma do que estava sendo ministrado naquela época. Eles estavam ministrando tantas coisas no templo que não levavam a salvação, mas Jesus vem e começa a pregar a salvação, porque nós temos que nascer de novo. E quando Jesus fala para Nicodemos que nós temos que nascer de novo, ele está falando, olha aqui, deixa eu te falar algo. Se você não deixar o meu poder salvífico através do Espírito Santo entrar em você e mudar você de dentro para fora, você não pode entrar no reino de Deus. Por isso que a Bíblia nos declara, aquele que roubava, não rouba mais, ele tem que trabalhar, irmão. Aquele que mentia, não tem mais como mentir. Aquele que se prostituía, não vai prostituir mais. Aquele que era adúltero, não vai ser mais adúltero. Por quê? Porque houve uma transformação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas o que estamos sendo hoje? Principalmente no nosso meio. Irmãos, nós vamos falar de coisas que estão acontecendo no nosso meio e muitas pessoas não gostam. Mas deixa eu falar para você, Jesus não tapou os olhos para o que estava acontecendo antigamente. Aqueles homens que diziam ser filhos de Deus, homens chamados por Abraão, filhos de Abraão, que tinham a lei de Moisés, Jesus não mascarou, chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque eles pregavam o que não viviam. Agora vamos falar do dentro das igrejas. Quantas pessoas têm pregado o que não vivem? Quantas pessoas mais não acreditam na santidade? Por quê? Porque, irmão, só pode acreditar em algo aquele que vive. Então, te garanto, quem não acredita em santidade é porque não vive. Eu acredito na santidade. E todos os cristãos tinham que acreditar, porque é algo insubstituível da nossa salvação. Sem santidade, ninguém agrada a Deus. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, eu
Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ler aqui em Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler. Livro de Romanos. No capítulo 1. No versículo 16, vamos ler alguns versículos. Amém. Para aqueles que não acreditam em algumas coisas. Nós vamos clarear algumas coisas aqui. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Paulo fala de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus e depois os gregos. Pois nele se descobre a justiça de Deus em fé e fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. Do que se manifesta do céu? A ira de Deus. Deus se ira. Se ira por quê? Sobre toda iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ele está falando de muitas pessoas que falam que é de Deus, que dizem ser de Deus, que falam que são cristãos, mas eles não praticam a justiça, eles praticam a maldade, a iniquidade. E eu quero te dizer uma coisa: tais pessoas que praticam essas tais coisas, a ira de Deus está sobre ele. Por quê, irmãos? Pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Aqui está a verdade. E quando não caminho nessa verdade, eu estou praticando o que? Uma injustiça com aqueles que querem aprender, que têm que ouvir, que têm que aprender, irmãos. Eu não prego para pessoas quererem me chamar de bonzinho. Eu não prego para as pessoas olharem em mim e falar: este é um bom pregador, ou eu gosto desse pregador. Não. Eu prego Jesus Cristo. Eu prego a verdade. Doa quem doer. E essa verdade, porque eu prego, não estou isento de sofrer as punições de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é mais dado será mais cobrado. E a palavra de Deus fala que nós que conhecemos a verdade, nós temos mais punições severas do que os que não conhecem. Mas vamos lá para as pessoas que falam que eu não aceitei Jesus, eu não conheço, então serei salvo. Então vamos ver. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus o manifestou. Manifestou no quê? Pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder de divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que Ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus está falando aqui esta noite. Você pode até não conhecer a verdade, você vai para o inferno por falta de conhecimento. Então aqui também estão tirando todo o paradoxo, todo o paradigma de eu não conheço, eu nem vi. Irmãos, a Bíblia está neste mundo, nas nossas mãos. Conheça quem quiser. Quem não quiser vai morrer dos seus pecados. E quem usar essa mensagem para deturpar o Evangelho será mais severo a vida dele. Irmãos, eu não prego por ibope. Eu não prego por igreja cheia por causa de movimentos, igreja inchada. Eu prego por causa que eu amo alma e eu quero que as pessoas, junto comigo, iremos para o céu. Aleluia. Glória a Porque Deus. essa é a maior vontade que Jesus tem na minha vida e na sua. Quando você ouviu para uma pessoa: ei, Deus tem um propósito na tua vida. Sabe o que é o propósito que Ele tem na tua vida? Te salvar, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas eu vos acrescentarei. O que é isso aí que Jesus quer dizer? Ei, planta e colhe. Aleluia. O Deus, quando Ele faz o homem, Ele fala: está posto duas árvores no meio do jardim, uma
Deus falou que se ele comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, porque Deus não volta atrás. A salvação veio, não vem? Mas nós continuamos morrendo. O homem é dado pelo menos uma vez à morte, salvo os que forem arrebatados na vida de Cristo. Mas eu e você vai morrer. Se Cristo não voltar, um dia eu e você não estaremos mais aqui. E todos aqueles que acham que são eternos, eu quero dizer algo: você não é eterno, você vai morrer. Pelo menos aqui. Este corpo não é eterno, mas a tua alma é eterno. O teu espírito é eterno. E aí, aonde você vai passar a tua eternidade? Aonde a tua arrogância, a tua soberba, a tua mentira vai passar a eternidade? Irmãos, a igreja precisa voltar a pregar a doutrina. Que doutrina que achamos? Doutrina bíblica. A palavra de Deus fala no livro de 1 Timóteo, não, 2 Timóteo, que aquele que deseja o episcopado, coisa boa deseja, mas que o homem seja marido de uma mulher só, não dado a bebidas, não ó. Que é isso? Morro na fé. Tem pessoas que têm colocado pessoas de qualquer jeito para pregar mensagem. Não! Se a Bíblia fala que tem algo que tem que ser feito sobre tempo, sobre momento, como que você vai mudar a palavra de Deus? É fácil nós falarmos dos de fora, mas quando as coisas é de dentro, nós queremos tapar os olhos com peneira e não podemos, porque para Deus não há acepção de pessoas. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. É, Deus, é verdade. Sabe por que as coisas estão assim hoje? Eu vou falar a verdade. Por culpa das igrejas. Eu incluo essa. Por que eu incluo essa? Nós temos que pregar a verdade, arrependimento. Se tivesse uma doutrina verdadeira da Bíblia, as pessoas não teriam para onde correr para esconder dos seus pecados. Porque se ela cair, sair daqui para ir para outra, chegar lá, é a mesma palavra, é o mesmo caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que aqueles que vivem na iniquidade não herdarão o reino de Deus. Então, como eu posso acariciar a iniquidade na minha vida e na sua? É, Jesus. Como eu posso manipular a palavra para querer adquirir bens, o seu dízimo, a tua oferta, ou principalmente algo de você? Babassu encanto você, verdade. Aleluia. Nós não podemos negociar o nosso evangelho, nós não podemos negociar a fé. Homens, 12 homens, eu falo deles porque é os que foram chamados por Deus, fora Judas, que tomou seu partido. Mas, irmãos, 12 homens conseguiram abalar uma nação, abalar. Agora, tantas igrejas não conseguem abalar um país. Por quê? Tem que haver uma reforma, tem que haver uma mudança. Se nós somos protestantes, então nós temos que agir como tais. É, Deus, é verdade. Nós queremos falar das quermesses da igreja católica, da metodista, mas quantas pessoas que se dizem cristãos tomam vinho, bebem, irmãos, se embriagam, nem que sejam escondidos. É, Jesus, verdade. Nós queremos falar da idolatria de muitos, vamos jogar da igreja católica, porque nós somos protestantes. Mas quantas pessoas têm idolatrado seus filhos? Quantas pessoas têm idolatrado pessoas que, se não julgueis, a pessoa está andando totalmente errada e a pessoa não tem coragem de tomar partido? Olha, se você continuar nessa prática, você vai para o inferno. Você tem que se arrepender. E é só arrepender? Não. Aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança misericórdia.
fala isso? Quando eu deixo de obedecer um mandamento, uma palavra de Deus, para satisfazer a vontade de um homem. É, Deus, é verdade. E Deus me chamou para me ser uma voz que fala, não uma voz que se omite. É, Jesus, aleluia. Doa quem doer, goste quem gostar. Eu não fui chamado para não ajudar nem a mim, nem a minha casa, nem a minha esposa, nem a minha família, nem ninguém. Eu fui chamado para trazer o Evangelho. Que Evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, os apóstolos precisaram pregar mais que isso não, porque eles entenderam que Jesus disse: ei, tu é novo convertido, vai plantar coisa boa e vai colher coisa boa, porque você vai sair da maldade, da iniquidade. Agora, irmão, vou falar a verdade para vocês. Eu acho uma maldade não pregar a essência. Que tipo de cristão que tenha coragem de pregar a palavra de Deus, ser covarde, de olhar para uma pessoa e pregar o Evangelho? Você tem que se arrepender, você tem que nascer de novo. E ainda, quando se diz ser profeta, mas eu quero dizer, eu vi o profeta Isaías apontando reis, eu vi Daniel apontando reis, como falando a verdade, eu vi 3 jovens, Sedraque, Mesaque e Abednego, falando: não, rei, nós não nos prostraremos diante da estátua, porque Deus matou uma geração por causa de adorar homens, nós só prostraremos a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que eles falam para eles? Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha, no fogo. Eles falaram: olha, o nosso Deus, Ele pode nos livrar desta fornalha que o Senhor preparou para nós, mas se Ele não nos livrar, contudo, bendito seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Logo a logo estarei com Ele. Aleluia, Jesus. Agora é fácil nós falarmos do mundo, mas o mundo olha para nós e ele se espelha. Não, jovens que estão dentro da igreja tendo relações sexuais com as suas namoradas e pregando o Evangelho, pregadores que onde passam deixam o adultério, deixam a fornicação. É, Jesus. E eu estou pregando também, falando de João Batista, que eu seja o João Batista dos últimos tempos. Mas a igreja precisa de uma reforma. E eu quero dizer para vocês que está começando já uma reforma. Aleluia. Quando você vê algo acontecendo de escândalo dentro da igreja, não fique com medo. É Deus trazendo às caras tudo que está em oculto e escondido. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Recabaçoe, cadoramaçoe, gaba. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos do avivamento, nós precisamos de trazer a verdade, nós precisamos endireitar os caminhos. Qual é os caminhos, irmão? Você está na prostituição, o que você está precisando? Da bênção do Senhor. Deus não vai te abençoar se você não se arrepender dos seus pecados, os confessar e os abandonados. Ah, mas eu sou um homem, que eu sou o maior extremista da igreja. Ah, eu sou deputado, eu sou empresário. Não importa quem você seja, para Deus você é um Zé Mané. Para Deus você não é nada. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele disse que é o dono do ouro e da prata e de tudo que foi feito. A Bíblia nos diz, no livro de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, e o Verbo, Ele é Deus, Jesus. Diz que tudo isso que foi criado foi por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi criado seria criado. Então, de quem que é o ouro? É de Jesus. De quem que é essa terra? É de Jesus. De quem que é o teu salário?
depois de matar o teu corpo, eles não fazem mais nada para você. Faltou eu apontar o dedo para ele, irmãos. Falou, tem a mim. Que depois de eu arrancar esse corpo, se eu matá-lo, eu ainda jogo a tua alma no inferno, se você não se arrepender dos seus pecados. Então, nosso Jesus é só amorzinho, irmãos. Nosso Jesus disse, não pregando. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre, porque Jesus não pregava milagres, ele fazia milagres. Aleluia. E a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. Eu creio, os sinais vão começar a acontecer nessa igreja. Glória a Deus. Mas nós não precisamos pregar milagre. Nós pregamos arrependimento. Nós pregamos vida com Deus, que as bênçãos do Senhor vai vir sobre a vida das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles estavam ali, todo mundo, porque Jesus tinha saciado quase 5.000 pessoas com os pães e com os peixinhos. E eles vão atrás de Jesus de novo, por quê? Barriga roncando, estamos com fome. Eu quero dizer que Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ele olha para eles e fala, vocês querem pão? Vocês querem peixinho? Não, hoje vocês têm a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Aquele que não tem parte comigo, Aleluia, Jesus. não está comigo. Aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí a Bíblia diz que ele falava do seu sacrifício. O que é comer do corpo dele e beber do sangue? Você já pode pensar? Comer do corpo é mortificar esse corpo todos os dias para pecar. E o sangue é vida, uma nova vida. Aleluia. Uma vida com mudança. E eles olham e falam, não gostamos dessa palavra. Eu achei que o Senhor era amorzinho. O Senhor é um amor carinhoso. Ai, que Jesusinho bonito. O Senhor não ama mais? Jesus falou, amo. Mas olha aqui, não estou gostando da minha mensagem? Não, é que é comida. Hoje não tem comida para ninguém. Então nós vai embora. A porta da rua se metia na casa. Vão. E Pedro, querendo ser mais amoroso do que Jesus. Irmãos, quantas pessoas hoje acham que tem mais amor do que Deus? É como muitos cristãos. O cara faz, o cara pronta, aí o cara está ali. Tadinho, gente, não julgue. Pedro foi um desses que chegou e falou, Jesus, você está julgando aquele povo, Jesus. Oh, Jesus, tadinho, eu estou com fome. Tem que ir embora, Jesus. Oh, o senhor está muito cruel, Jesus. Jesus falou, Pedro, eu quero também. Ou você diz, Jesus, quer dizer para ele assim, irmão, eu não preciso de você, Pedro, quer ir? Vá. Eu levanto 10, 20, 30. Com bons maiores que o céu. Mas Pedro entende. Ele olha para Jesus e fala, eu não sou louco. Eu não te abandono. Para onde eu irei que só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia. Então nós temos que entender esse evangelho. Se as igrejas tivessem se posicionado com esse evangelho, se não mudasse a direção, o foco que é Jesus, e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, prossigamos para o alvo. Nós somos de Cristo, irmãos. No século II, século III, os homens não eram chamados de cristão, começaram a ser chamados. O que é cristão? Seguidor de Cristo. O apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo roubava? Vai cantar. Cristo mentia? Ele disse que ele é verdade e a vida. Cristo passava a mão no pecador? Ele perdoava, mas ele falava, vai no peques mais. Ele curava. Ele curou 10 homens, 10 leprosos. E eles se foram. Mas um resolveu voltar. E ele chega e fala, muito obrigado, Jesus. Jesus falou, eu não só te dei a cura física, mas a partir de hoje tu está salvo. Cadê os outros? Não era 10? Cadê o restante? O restante foi, irmãos, festejar, curtir. É o que acontece. Jesus cura, Jesus liberta muitos. Em vez deles serem agradecidos a Jesus, andando com Jesus, porque todos os desprezados, sabe o que vão fazer? Vão se unir com a multidão.
palavra que eu quero trazer essa noite. Não tem como eu dizer essa noite que nós não estamos precisando de uma reforma. Só você vê as igrejas dos dias de hoje. E eu quero deixar bem claro para ninguém cortar essa falinha e pô, o pastor Juliano é contra as igrejas. Eu quero deixar bem claro. Eu sou contra pessoas que estão na frente de igrejas e vivendo a depravação. É isso que Jesus era contra. Jesus era contra o templo? Não. Um dia Jesus chega até o templo e vê eles fazendo da casa de Deus aquele tanto de vendendo as coisas, os campistas fazendo tudo aquilo que desagradava a ele. O que ele fala? Ele fala o seguinte: não fazer da casa do meu pai casa de comércio. Ele estava falando o quê? Daqueles que estavam sentados, de alguns, porque quando nós estudamos a história, não eram todos os judeus que estavam andando errado, não eram todos eles que gostavam daquela prática errônea. Nicodemos era um. Só que eu não podia tomar partido, senão eles matavam. Ele não podia tomar partido. Ele tinha medo de tomar partido. Mas com Jesus, existia um grupo ainda que eles também não estavam felizes do que estava acontecendo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você, tem pessoas que não estão satisfeitas com a igreja do Brasil. E então eu estou falando, eu estou trazendo essa mensagem por causa que está tendo eleição, isso aqui não. Porque senão eu falaria abertamente, eu estou falando de algo que está acontecendo no meio cristão. Pessoas que não têm coragem de repreender o pecado na vida das pessoas. E na sua própria. Porque Jesus disse que antes de eu repreender o pecado na vida de alguém, eu tenho que tirar o meu próprio pecado, ou seja, a própria prática do pecado na minha vida. Aí ele fala assim: tu poderás tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Jesus falou: não adianta você pregar sobre salvação se você não vive a salvação. Não tem como você pregar misericórdia se você não tem a misericórdia. Não tem como você pregar santidade se você não se santifica. Não tem como pregar sobre você não roubar se você rouba. E o roubo, irmão, não é só simplesmente nós entrarmos no banco ou chegarmos ali e assaltarmos alguém, não. Agora vai doer. Existe o roubo que tentam trazer dentro do pão a palavra. Decurtam a palavra para roubar alguns fiéis. Ah, mas ele sabe o que quer. Ah, é? Quando você vai para o advogado, você pelo menos pensa que ele vai ser verdadeiro e vai julgar a tua causa na justiça. Então, quando alguém vem até nós, é porque ele é leigo, ele quer saber a verdade. Então, nós temos que trazer a verdade para ele. Não, eu não gostei dessa verdade, pastor Juliano. Eu estou indo embora. Ele que vou te abençoar, vá com Deus. Que Deus te abençoe. Mas uma coisa eu deixo bem claro para todos que entram naquela porta: se você veio ouvir a verdade bíblica, aqui é o lugar para você. Agora, se você simplesmente quer movimento, quer entusiasmo, quer um evangelho de facilidades, eu quero dizer para você que aqui não é o teu lugar. E principalmente, quem de nós vivermos essa prática, aqui também não será o nosso lugar. Porque a igreja ainda estou, enquanto eu estiver vivo, ela prezará pela verdade. Doa a quem doer. Por isso
que eu falo que a igreja que eu estou é uma igreja reformadora. É que eu sou melhor que alguém? A reforma é só começar a pregar o que está escrito. Não omitindo nada dela. Isso é reforma. Isso é reforma. Ah, então o pastor Juliano está trazendo algo de novo. Não. Eu estou trazendo a verdade que foi usurpada por muitos. É só trazer a Bíblia. Não precisa. Esta é a reforma. Conhecer o caminho, conhecer a verdade, andar na verdade. E Jesus estará conosco. Aí nós veremos milagres, curas. Nós veremos tudo isso. Por quê? Porque aí o verdadeiro abençoador ele está no meio de nós. Não precisamos fazer teatro. Não precisamos ficar fazendo tantos encantos para atingir o emocional. Sabe o que nós temos que atingir? O espírito, a alma, a regeneração, o evangelho. A pessoa vai nascer de novo e ele vai chegar contando maravilhas que Deus está fazendo. E sem contar, para terminar, que se nós andamos na verdade, se nós pregamos a verdade, o abençoador está conosco, Jesus, através da Espírito Santo. E a Bíblia diz que não no lugar que ele está, que milagres acontecem. Amém? Amém, irmãos? Sai daqui feliz. Nós temos que sair daqui feliz. Que Deus ainda fala no nosso meio. Porque tem muitos lugares que diz que preza a palavra, mas é 40, 50 minutos de louvor. Eu não estou falando que o louvor é rápido, mas a palavra é 10 minutos. Aqui não. Aqui a palavra realmente ela tem um espaço adequado. Só não prega 1 hora quem não quer. Porque aqui a prioridade é a palavra. Porque Jesus disse que lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos colocar de pé. Recebemos esse culto. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Agradecendo a Deus por essa palavra. Agradecendo a Deus por nos dar coragem de pregar essa palavra. Que muitos hoje não pregam mais. Mas que Deus possa estar conosco. Vamos estar orando. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Agradeço ao Senhor por essa palavra, Senhor. Uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos muda, que nos sustenta. Senhor, o Senhor confiou em nós essa noite, o teu evangelho. O Senhor confiou em nós essa noite, a sua reforma. O Senhor confiou em nós essa noite, o direcionamento do teu evangelho. Meu Pai, não é porque somos melhores que ninguém, mas é porque nós estamos dispostos a pregar aquilo que o Senhor colocar em nossas bocas. A igreja recrimistou é do Senhor Jesus. Não é minha, não é da minha esposa, não é de ninguém que está aqui, mas nós somos apenas administradores daquilo que os donos colocaram em nossa mão, que é Jesus, dono dessa igreja, que é o Espírito Santo, dono dessa igreja, que é o Deus Pai, dono dessa igreja. Nós somos apenas servos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém? Estende suas mãos, vamos dar para história. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimenta uns aos outros com a paz do Senhor. Ó, terça-feira, culto que é esse domingo. Domingo, culto da família. Amém? Amém? Quinta-feira, estudo bíblico. Amém? Irmãos, estudo bíblico é culto. É culto, irmãos. Tem culto melhor do que você ouvir a palavra, do que você aprender a palavra? É culto. Tem pessoas que não acham que é culto. O maior culto que nós temos é o aprendizado da palavra. Amém? Domingo, culto da família. Amém? E terça-feira, todas as terças, culto do avivamento.
aqui para nós, Rua Monte Santo, 372, Jardim Primavera, próxima à escola. Você será bem-vindo. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Quando você entrar por aquelas portas, você tem que estar disposto a ouvir a palavra de Deus, que ela vai te libertar. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a paz do Senhor, e fiquem com Deus.